Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Suiane, eu sou doutora em Biologia Vegetal, eu atuo como professora particular e estou aqui porque fui convidada pelo segundo ano consecutivo para fazer parte do minicurso de Botânica Criativa, junto com a Niliene e a Gabi. E é um enorme prazer, uma honra estar aqui com vocês. E nós temos alguns objetivos principais quando a gente pensa nesse mini curso, que é trazer algumas facilidades, algumas ideias, né? Aqui nosso objetivo não é focar no conteúdo teórico, isso vocês já conhecem, vocês reconhecem, vocês já estudaram isso, vocês já viram, né, ao longo dos anos, mas o que os alunos precisam saber efetivamente sobre botânica? Quais são as informações importantes? E aí hoje eu vou falar com vocês sobre as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Nós vamos pensar um pouquinho sobre as características delas, nós vamos pensar sobre o seu ciclo reprodutivo, a importância desses grupos, né? E sobre a evolução das plantas, como esses grupos se localizam nessa organização evolutiva, tá bom? E aí, para a gente começar, nós vamos inicialmente pensar no seguinte: por que é tão difícil ensinar botânica? Né? Alguns veem, enxergam como os alunos tendo uma grande dificuldade junto com uma falta de interesse, né, já que as plantas não se movimentam. Nós temos ali alguns nomes complexos, muito decoreba, e aí começam a pensar, isso não é importante, não faz diferença. Então acreditamos que o primeiro ponto é mudar essa visão que os alunos têm em relação à botânica, né? E mostrar para eles por que é tão importante ensinar botânica e por que é tão importante que eles reconheçam, que eles aprendam, né, que isso vai ser algo que vai realmente acrescentar a vida deles, certo? E aí, entre esses pontos, nós podemos citar quais? As plantas, elas são a base da nossa cadeia alimentar, né? Então, todos os alimentos que são gerados e produzidos para nós, eles vêm a partir das plantas, sem elas, eles não existiriam. Elas fazem a fotossíntese, elas auxiliam na regulação da temperatura da Terra, elas estão intimamente relacionadas ao ciclo da água, né, o ciclo hidrológico. Além do mais, atualmente nós temos tido reconhecimento de diversas espécies com aplicações na área da saúde, além de podermos ter algumas espécies que também são venenosas, que precisam ser identificadas, uso culinário e muitas outras aplicações importantes, né? Que a partir do momento que os nossos alunos consigam entender e enxergar essa importância, eles podem olhar para esse grupo de uma maneira um pouco diferente, né? Eu acho que essa é a nossa intenção a partir desse momento. Não mais olhar para a botânica como as plantas, a necessidade, mas o que isso impacta na vida do aluno ao rever, ao conhecer essas plantas, certo? E aí, a gente não pode começar a estudar um grupo sem pensar sobre a classificação, a organização desse grupo, né? E aí nós vamos entender assim o que é a sistemática vegetal. Né? Ela é a ciência que vai envolver a descoberta, a descrição, a interpretação e a organização das informações que são concernentes à diversidade biológica desses grupos. E ela vai fazer isso por meio de um sistema de classificação. Né? Então nós temos que a palavra sistemática ela tem a sua origem no grego e significa juntar com colocar, mas sem uma ideia de organização precisa. Enquanto que a taxonomia ela junta dispor de acordo com um princípio ou com uma lei. E então, a taxonomia, a sistemática vegetal, ela tem exatamente esse projeto de organizar, de classificar de acordo com uma lei. E aí nós temos dessa forma as nossas classes taxonômicas. Elas podem ser todas essas aqui descritas, mas as principais que nós mais utilizamos na botânica são quais? Reino, divisão ou filo, classe, ordem, família, gênero, subgênero, espécie e subespécie. Essas são as classes taxonômicas que nós mais vamos ver e precisar reconhecer quando nós falarmos dos grupos vegetais, ok?
E aí, além disso, nós precisamos, para começar efetivamente a entrar no estudo dos vegetais, e entender como essas plantas evoluíram, as características delas, como elas são organizadas em relação ao seu ciclo de vida e tudo mais, a gente precisa ter claro na nossa cabeça a diferença entre esporófito e gametófito. Por quê? Pessoal, para passar qualquer informação para o aluno, nós só vamos conseguir passar para ele a partir do momento que nós temos clareza para nós mesmos. Se nós não compreendermos isso, nós não conseguimos passar. Então, é por isso que no minicurso nós temos esse objetivo conjunto de revisar o conteúdo teórico com vocês, além de pensar em como levar isso para o aluno, certo? Então, a primeira coisa é que nós vamos diferenciar esporófito de gametófito. Sendo que o esporófito, esse é o nome dado àquela geração diploide, né, 2Ns, que vai produzir a partir desse esporófito esporos. Enquanto que o gametófito, ele tem a sua fase dominante haploide, ou seja, N. E ela vai ser a produtora de gametas nas plantas, ok? Tendo isso em mente, nós podemos adentrar agora e visualizar o cladograma do reino vegetal. A partir desse cladograma, nós conseguimos resumir facilmente todo o processo evolutivo das plantas, né? E aqui, qual que é a nossa dica para levar isso para a sala de aula? Que vocês levem esse cladograma sem essas informações e que vocês vão adicionando essas informações junto com os alunos. Pedir para que os alunos preencham. Primeiro, isso vai auxiliá-los na fixação do conteúdo. A aula ela se torna mais dinâmica, né? Porque durante a sua explicação eles vão preenchendo isso. Então não fica aquela coisa, vamos dizer assim, monótona, que um faz uma coisa e em seguida faz outra. Não, se torna mais interativo, né? E eles vão ter essa imagem visual. Porque se nós estamos falando de alunos que eles têm uma facilidade de aprendizagem auditiva, ao ouvir a sua explicação, eles fixam. Mas se nós estamos falando de alunos que têm uma maior facilidade de aprender visualmente, esse cladograma vai fazer toda a diferença, né? E aí, para isso, nós precisamos explicar para eles o que são esses cladogramas. Então, o que eles são, né? Cada braço desse, né, vai representar um táxon. E entre esses diferentes táxons, nós vamos apresentar aí as novidades evolutivas que foram surgindo a cada passo da evolução, né? Todas as nossas plantas, elas apresentam um único ancestral comum, que são as algas verdes. Ou seja, a cada passo adicionado aqui, nós íamos trazendo um novo processo de desenvolvimento e de evolução das plantas. Quando a gente fala em ancestral comum, é muito, vamos dizer assim, automático na cabeça, principalmente dos alunos, entender que o quê? Deixaram de existir um grupo e esse grupo deu origem a um outro mais evoluído. Mas nós precisamos saber que não é dessa forma e os alunos precisam conseguir compreender isso. A partir do momento que eles continuam vendo aqui as algas verdes, isso fica mais fácil de ser compreendido por eles, ok? Quando a gente pensa aqui das algas verdes para as briófitas, as primeiras novidades evolutivas que nós temos são o embrião multicelular, a fase gametofítica, né, o gametófito dominante, que é o que a gente viu anteriormente, ou seja, aquela fase que produz gametas. Ela é dominante, ou seja, ela dura a maior parte do ciclo de vida das briófitas. E aqui nós temos o surgimento dos arquegônios e anterídeos. Com essas três novidades, surge então o grupo das briófitas. A partir das briófitas, nós vamos ver daqui a pouco as características de cada um dos nossos grupos, tá? Nós temos o surgimento de vasos condutores, esporófito dominante, ou seja, aquele fase da vida que produz esporos, é a dominante na vida das pteridófitas, e também a presença de folhas e caules. Lembrando, gente, que o que acontece? A partir daqui, todo mundo que
vem depois dele vai ter as mesmas características que ele, a não ser que haja uma mudança, como houve, por exemplo, das briófitas para as pteridófitas, que aqui nas briófitas nós tínhamos o gametófito dominante e nas pteridófitas nós passamos a ter o esporófito dominante, certo? E depois das pteridófitas para as gimnospermas, nós temos o quê? O surgimento das sementes, o crescimento lateral, né? Esse desenvolvimento de ramos e galhos que nós não tínhamos aqui nas pteridófitas ainda. O tubo polínico. Destacar o tubo polínico é essencial, principalmente para os alunos que já estão lá no ensino médio. Por quê? Ele é muito cobrado, principalmente nas provas de vestibular, tá bom? Então a gente não pode deixar de fora. Por isso é tão importante esse cladograma ser apresentado e ser montado junto com os alunos, porque é uma imagem, é um conteúdo que consegue ser fixado mais facilmente. E depois das gimnospermas para as angiospermas, aí nós temos o surgimento de flores e frutos. E aí esses são os que permitem, né? Essas duas novidades evolutivas são aquelas que preparam as plantas para ocupar basicamente todo o mundo, né? E aí, mais importante do que tudo, que além, mais importante do que os meninos reconhecerem essas novidades evolutivas, essas diferenças, é compreender que as plantas, elas evoluem como qualquer outro organismo vivo. Muitas das vezes, a tendência, como as plantas são estáticas, né, é de que as pessoas enxerguem as plantas como não como organismos vivos. E aí, uma das formas que nós temos, inclusive, de demonstrar para eles que são sim vivos e que elas estão evoluindo, que elas vão trazer diferenças, é pensar nessas características comuns. Né? Essas características elas são comuns a todos os grupos de plantas. E uma, inclusive, na verdade, duas dessas características são condizentes também com o que nós somos. Ou seja, elas apresentam células eucariontes, ou seja, células complexas, com núcleo bem definido, com diversas funções e atividades específicas, são organismos pluricelulares, também assim como nós. Uma diferença marcante e essencial aqui é que essas plantas, elas são seres autotróficos, ou seja, né, desculpa, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, um, ao pensar nisso, nós conseguimos mostrar para os alunos o quê? O quanto as plantas são complexas. Eu diria talvez até mais que alguns animais. Os animais, eles conseguem evitar, eles conseguem fugir de situações. E aí, pessoal, é até interessante para a gente começar quebrando o gelo um pouco sobre a botânica. É uma dinâmica que eu gosto de fazer com os meus alunos, né? A gente começa a estudar plantas, eu mostro para ele as árvores, eu falo assim, aí eu coloco uma árvore e eu coloco um cachorro. Aí eu falo, se começar a chover, o que, que a árvore faz? Aí ele falou, ela continua no mesmo lugar. Eu falei, e o cachorro? Aí ele, vai se abrigar na árvore ou em outro lugar. Eu falei, ok. Aí eu falei, se falta alimento onde a árvore tá, ela vai para onde? Lugar nenhum, ela não consegue fugir. O cachorro, ele vai procurar outros locais. Aí eu falei, pois é, então quando a gente vê uma planta sobrevivendo à seca, à chuva, ao inverno, ao verão, ela continua lá no mesmo lugar. Olha o quanto a planta precisa ser evoluída e resistente para se adaptar e resistir a tudo isso. Quando os alunos começam a ter essa consciência, eles começam a enxergar as plantas como organismos que evoluem, como organismos vivos que se adaptam e estão em constante mudança para conseguir aí se estabelecer no meio disso tudo, né? Então, acho que pode ser uma dinâmica legal para vocês levarem para a sala de aula. Nesses casos, a gente pode mostrar até aqueles videozinhos, tem uns bem interessantes que mostram, assim, os animais correndo, indo de um lado para o outro, né? E aí as plantas ali paradinhas, né? E aí levando até para o imaginário deles, principalmente quando a gente fala de ensino fundamental, né? Eu acho que é uma dinâmica bem interessante para eles.
E assim, gente, pensando nessas diferentes aplicações e pensamentos, nós podemos já partir para as briófitas. Por quê? Quando a gente falar o seguinte, olha, elas não conseguem evitar, elas tiveram que se adaptar. E aí a gente já começa engatando nesse próximo assunto. E a gente começa dizendo que, olha, as briófitas, elas foram as primeiras a entrar no ambiente terrestre, né? Elas estão há cerca de 430 milhões de anos no planeta, ou seja, elas estão aqui há tempo demais, já viveram muita coisa e ainda sobreviveram. Se elas fossem assim tão bobinhas, tão frágeis, elas não conseguiriam fazer isso, né? E elas são o segundo maior grupo de plantas, tem cerca de 17.900 espécies, 450 gêneros e 110 famílias, né? Elas estão encontradas em quase todos os ambientes, desde as florestas fluviais com bastante água, extremamente úmidas, até aquelas áreas de pouca umidade, né? Como por exemplo o cerrado, a caatinga e os desertos. E elas têm algumas funções importantes, funções de bioindicadores ecológicos, funções paleoecológicas, além de depositar ali minerais, né? E elas também podem nos indicar acerca sobre a poluição da água e a poluição do ar. E elas são de extrema importância quando o assunto é sucessão ecológica. Elas são aquelas plantas que chegam no ambiente e começam a preparar a chegada dos outros. Então, nós podemos inserir o assunto briófitas quando nós formos falar sobre ecologia, quando nós formos falar sobre sucessão ecológica. Às vezes, uma grande dificuldade é pensar o seguinte: em que eu vou começar para eu poder puxar um assunto botânica com os alunos, né? Não necessariamente nós precisamos começar nessa ordem engessada, né? Para aqueles que têm uma maior flexibilidade. É claro que em alguns casos nós vamos seguir aquelas ordens, né? Ou melhor, na maioria dos casos, né? E aí, ainda sobre as briófitas, nós precisamos pensar o quê? Como elas têm um ancestral comum com as algas verdes, assim como todas as outras, mas elas ainda mantêm algumas características em comum com os organismos aquáticos. Por exemplo, a absorção de água e nutrientes por todo o corpo da planta, né? A ausência de um órgão específico para captação. Aqui nós não temos a presença de raízes, são apenas rizóides, né? E aqui a fecundação dependente da água, né? Que ainda é um ponto que restringe a ocupação das briófitas. E aí, para que elas tenham se adaptado ao ambiente terrestre, apesar dessas limitações, elas apresentam algumas adaptações ao ambiente terrestre, como o quê? Como a presença de cutícula, de estômatos, para evitar a perda de água e a dessecação, além da liberação de esporos, sendo estruturas reprodutivas que são capazes de resistir à dessecação, né? E assim sobrevivem no ambiente mais facilmente e conseguem ali manter sua espécie. As briófitas, elas são plantas, então, avasculares. E aí, gente, uma outra dica interessante, antes de a gente começar a pensar no estudo de botânica e falar sobre isso com os nossos alunos, é pensar no seguinte, nesses termos, por exemplo, esse A, e aí não só para a botânica, mas aí para todo o conteúdo de biologia que nós vamos estudar. Quando nós temos a palavrinha, a sílaba A, no início da palavra, né? Avasculares, quer dizer não, elas não possuem o quê? Vasos. Elas não têm vasos condutores de seiva, né? Nem xilema, nem floema. Esses termos, às vezes, acabam facilitando muito a compreensão dos alunos. Por exemplo, quando a gente vai falar lá de reprodução sexuada e assexuada. Tendo A na frente, eles já vão saber que não existe na reprodução assexuada a junção de gametas de sexos diferentes, né? Gameta masculino e gameta feminino. E aí, ainda em relação às briófitas, elas possuem a sua fase gametofítica haploide como a fase dominante. Elas são seres diplobionte, daqui a pouco nós vamos chegar lá e entender melhor o diplobionte.
haplodiplobionte, vamos falar um pouquinho, né? E elas são criptógamas, ou seja, elas têm ausência de semente de flores e de frutos. E aqui agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o seu ciclo reprodutivo, né? O que acontece aqui? Nós temos um ciclo diplobionte, que ele tem alternância de gerações, ou seja, ele apresenta a fase gametofítica e ele apresenta a fase esporofítica, sendo o gametófito, essa parte aqui de baixo, a sua parte dominante, né? Quando nós temos aqui um gametófito N, que ele sofreu fecundação, ele forma aqui então o esporófito, dois N's. Esse esporófito vai liberar no ambiente esporos. Esses esporos vão germinar e vão formar gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Os gametófitos femininos, eles possuem dentro do arquegônio a oosfera, que é a célula reprodutiva feminina, nesse caso, das briófitas. E aí, o anterídeo vai produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos. E esses dependem da água para nadar e alcançar, então, assim, o gametófito feminino, o arquegônio, onde dentro dele vai estar a osfera. Aqui, ó, nós temos eles que vieram nadando, entraram aqui no arquegônio, encontraram a osfera, ocorreu a fecundação. Ao final da fecundação, esse arquegônio vai se desenvolver. Lembrando que esse arquegônio, ó, essa hastezinha está presa aqui no que antes era apenas o gametófito feminino. Esse arquegônio fecundado se desenvolve e forma a parte esporofítica, essa parte superior aqui, ó. E aí, essa parte esporofítica, então, ela reproduz os esporos e reinicia esse ciclo. A fase esporofítica 2N sofre meiose e libera os esporos N. Então, na maior parte da vida, eles vão se encontrar nessa forma, na sua forma gametofítica, sendo apenas N. E nós vamos ter uma alternância para que complete o ciclo. Nós temos fase N, fase 2N, para assim a gente conseguir completar esse ciclo, certo? Para que os alunos consigam, após essa explicação, nós damos essa explicação mais geral, mais rápida, passamos, depois nós vamos entrando nos termos mais específicos e cobrando deles um pouco mais de aprofundamento. Para que eles consigam ter acesso, ver e rever, a gente indica isso aqui, olha, alguns vídeos. Lembrando que depois vocês vão ter acesso a todos esses slides, também aos links dos vídeos que nós vamos apresentando e os materiais que a gente sugere aqui também ao longo da aula, tá bom? Esse vídeo é bem interessante, ele mostra o ciclo de vida das briófitas e aí ele mostra em mais detalhes todo esse ciclo, tá joia? Agora que nós fechamos briófita, nós vamos falar um pouquinho sobre esses ciclos de vida. O nome, ele já diz tudo. Nós temos primeiro o ciclo haplobionte-haplonte. Nessa, nós temos uma única fase, que é uma fase haploide. Ela vai sofrer meiose zigótica, ou seja, o zigoto vai sofrer meiose. Nós temos aqui, após a fecundação, um zigoto 2N. O zigoto vai sofrer uma meiose e dessa meiose ele vai formar então os seus novos indivíduos. Na fase haplobionte-diplonte, nós também temos uma única fase, mas essa fase ela permanece como diploide e vai sofrer meiose gamética, ou seja, essa meiose, essa mudança de 2N para N é o que vai formar os gametas N. E diplobionte, que é o caso tanto das briófitas como das pteridófitas, em que nós temos a ocorrência da alternância de gerações.
E aqui nós vamos ter a meiose espórica, ou seja, a meiose é que vai formar os esporos, né? E aí os esporos vão assumir a fase da vida gametofítica. Tranquilo? No caso de alunos do ensino fundamental 2, não é tão exigido que eles reconheçam, por exemplo, diplobionte, esses termos. Eles são mais requeridos aí para os alunos do ensino médio mesmo, tá bom? O que um aluno do ensino fundamental 2 precisa saber em relação a isso? Ele precisa reconhecer que aqui nós temos uma fase N e uma fase 2N. Uma fase em que nós vamos ter indivíduos formando gametas e outros indivíduos formando esporos. Pronto. Tá? Sabendo disso, tá tranquilo? E aí depois nós vamos aprofundando um pouco mais. Tá joia? E assim agora nós vamos para as pteridófitas, né? Última coisinha, não me lembro se lá nas briófitas eu comentei sobre a importância de nós darmos exemplos sobre quem é o representante principal daquele grupo. No caso das briófitas, o representante principal são os musgos, né? Então a gente pode lembrar eles daquele lodo, falar, sabe aquele lodo que a gente chega e fica lá na rocha escorregando? Pois é, briófita, nós não conseguimos enxergar, são muito pequenas, e demonstrar que essa limitação do crescimento das briófitas tem a ver com aquelas características que ela apresenta de não ter raiz, de não ter caule, de não ter folhas, e tudo isso é o que impede esse seu crescimento maior. E aí, a partir de mostrar isso das briófitas, a gente fala assim: olha, a partir de agora, para o nosso próximo salto evolutivo, nós temos o surgimento de vasos condutores. E aí é que vem o pulo do gato, porque a gente mostra o seguinte: ó, surgiram os vasos condutores, vem a possibilidade da planta crescer. E a gente entra nas pteridófitas, que tem como seus principais representantes quem? As samambaias, a venca, né? Ou seja, já plantas bem maiores do que as briófitas. O grupo das pteridófitas é um grupo bastante heterogêneo, né, de vegetais criptógamos, ou seja, eles também não têm sementes, eles também não têm frutos. Eles têm portes variados. Aqui nós já podemos conseguir já algum porte herbáceo e até arborescente acima de 20 metros de altura, o que é muito grande, se comparado, por exemplo, às briófitas. Elas podem ser terrestres, podem ser epífitas, hemiepífitas, rupícolas ou aquáticas. Elas têm uma grande variação morfológica, né? Nossa avó que eu diga, é difícil a gente chegar na casa da avó que não tem uma samambaiazinha, né? E esse é um outro exemplo interessante da gente levar para os alunos. Chegar em casa e falar assim: olha, hoje vocês vão chegar em casa e vocês vão procurar qual a pteridófita nós temos lá. Porque quando nós fazemos isso, aproximamos da realidade do aluno, fica muito mais tranquilo dele conseguir fixar essas informações. Se a gente estiver falando de alunos pequenos, eles ficam com aquela ansiedade de falar assim: vó, você tem uma pteridófita em casa. Estimule isso, essa participação dos alunos, essa conversa em casa, isso vai fazer muita diferença. E a chance delas ter são enormes. Por quê? Nós temos mais de 12 mil espécies conhecidas no mundo, sendo que 3.300 dessas 12 mil ocorrem nas Américas. E dessas, 30% são encontradas no Brasil, que é um dos centros de endemismo desses vegetais. Ou seja, quando nós falamos de estudar pteridófitas, nós, brasileiros, é um dos que estão em maiores vantagens, né? Por essa proximidade que nós temos desses vegetais. E ainda as pteridófitas, elas são plantas vasculares. Ó, aqui aquele azinho sumiu. Então, a gente também pode trabalhar nesse foco com os alunos. E elas vão apresentar vasos condutores de seiva, de xilema, sendo o xilema e o floema. Além disso, elas ainda apresentam uma reprodução que é dependente de água.
Ou seja, elas ainda, apesar de estarem na Terra, não são capazes de dominar e ocupar qualquer espaço na Terra, pois a sua reprodução ainda é totalmente dependente da água. Né? Aqui nós temos como fase dominante da vida não mais o gametófito, mas o esporófito, diploide 2N, como a sua fase dominante. Né? E aqui, como que funciona o ciclo de vida de uma samambaia? Aqui nesse ciclo, como as coisas vão começar, né? Aqui dentro do esporângio, que ficam aqui, ó, nessa produção dos soros, nós temos a produção dos esporos. Esses esporos, ao serem liberados no ambiente, eles vão sofrer germinação. Nessa germinação, eles formam o protalo. O protalo, ele tem o gametângio masculino e ele também tem o gametângio feminino, o arquegônio, e o masculino, o anterídeo. Quando esse arquegônio feminino, ele possui aqui dentro sua oosfera, quando ele é fecundado por gametas masculinos, que vêm também nadando até ele, ele começa a se desenvolver. Aqui dentro, o gameta feminino, a oosfera, ela recebe então esses gametas masculinos, ó, aqui dentro, e esse, após a fecundação, começa a se desenvolver. Aqui nesse momento, o arquegônico é N externamente e internamente nós temos o zigoto 2N que sofreu fecundação, certo? Esse protalo, que inicialmente estava aqui, que possuía o gametófito masculino e feminino, ele então se desenvolve e forma o esporófito 2N. E aí, esse esporófito 2N retorna, produz esporos, que vai dar origem a um novo gametófito masculino e feminino, a um novo protalo. E assim a gente então completa o ciclo de vida das pteridófitas. Também é bem tranquilo, não tem muitos segredos. E para passar para os alunos, a gente dá essa dica do seguinte: passa ele de uma maneira mais simples, mais generalista, e depois nós vamos aprofundando em mais detalhes. Tá joia? Quando a gente faz assim, nós vamos dando o que a gente chama de doses terapêuticas. A gente dá um pouquinho, depois a gente dá mais um pouquinho. Eles captaram e fixaram aquelas informações, aí nós vamos partir para a próxima. Por quê? Se nós já chegarmos com uma grande riqueza de detalhes, a chance do aluno se confundir com aquilo dali é muito grande. E depois, para a gente voltar e desfazer essa confusão, aí é muito mais difícil. E uma outra dica que eu dou em relação ao ciclo de vida é a gente trabalhar bem parecido com o que a gente fez lá para o cladograma. A gente trabalha um ciclo de vida em sala, mostra ele para os meninos completo e pede os meninos para ir completando no caderno deles essa escalinha reduzida e também de uma forma mais simplificada. Porque a partir do momento que ele entende a lógica de um caminho, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, e se completa, a chance de fixação é muito maior do que se ele apenas ver ou ouvir a nossa explicação. E assim, pessoal, agora nós vamos ver o ciclo de vida das pteridófitas, que pode ser dividido entre as pteridófitas homosporadas e aí vem e as heterosporadas. Aqui no A, na parte superior, as homosporadas e na parte inferior, as heterosporadas. E aí, quando a gente fala de homo e hétero, é outro termo essencial que os alunos tenham a diferenciação logo mental. A mesma coisa quando a gente fala de di e mono, né?
para que eles já peguem esses termos mais facilmente. Então, homosporadas quer dizer que elas possuem um único tipo de esporos. Esse esporo, que foi produzido aqui, ó, através o esporófito sofreu meiose, formou esporos N. Esse esporos N haploide formou então um gametófito, um protalo com gametas N. Onde nós temos oosfera e anterozoides, que se juntam e formam um zigoto 2N, formaram um embrião, um indivíduo 2Ns e completaram. E aqui nós temos, se ela é homosporada, eu tenho um único esporo. No caso aqui das homosporadas, nós temos o gametófito N, que ele é bissexual. O que isso quer dizer? Em um único gametófito, nós temos tanto masculino quanto feminino. Já aqui na heterosporadas, depois da formação dos indivíduos, os esporófitos, eles podem dar origem ao microesporângio ou ao megasporângio. Outro termo interessante, micro, nós estamos normalmente nos referindo à parte masculina e mega, à parte feminina. Que isso tem muito a ver em relação ao tamanho das células, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aplicando em humanos, né? Os espermatozoides, células reduzidas, enquanto o óvulo, células maiores. O mesmo acontece também com os vegetais. Então, os micrósporos N vão formar o microgametófito que produz os anterozoides, enquanto o megasporângio forma o megásporos N, que vai formar o megagametófito, como a oosfera. E aqui, ele dependente da água, ainda as pteridófitas dependem da água para reprodução, vão então liberar esses anterozoides que vão nadar, encontrar a osfera, fecundar e aí reiniciar o ciclo. Diferente da homosporada, que vai ter em um único protalo tanto a parte masculina quanto a parte feminina. E aí, aqui nós também temos o videozinho bem interessante em relação ao ciclo de vida das pteridófitas. E, já dando spoiler de um pouquinho mais para frente, nós teremos a mesma coisa também para as gimnospermas. Quando nós pensarmos assim, é interessante apresentar e deixar disponível para os alunos os 3 vídeos. Por quê? Eles conseguem, assim, ter acesso a essa informação para conseguir revisar o seu conteúdo em casa, sozinhos, né? Nós podemos deixar também esses vídeos, eu gosto muito de fazer isso, principalmente para os meus alunos de aula particular, né? Aí, como que eu gosto de trabalhar com eles? Eu gosto de entregar esses vídeos e antes de passar o conteúdo com eles em sala de aula. Eles vêm para minha aula de reforço, assim, com a cabeça lotada de dúvidas. Eu falo com eles: você vai ver o vídeo, você vai fazer um esboço, um resumo daquilo que está sendo apresentado no vídeo e você vai responder as seguintes perguntas para mim. E aí essas perguntas podem ser do tipo: o que são anterozoides? O que é um gametófito? O que é um protalo? E aí, a partir disso, eles vão investigar esse vídeo. E eles já chegam na aula com algumas construções, algumas que vão precisar ser reconstruídas por nós e outras que vão ser apenas reforçadas durante a nossa aula. Quando a gente traz esse estudo prévio para a sala de aula, nós estamos otimizando o nosso tempo, além de desenvolver atividades que aguçam o autoconhecimento dos alunos e o autodesenvolvimento desses alunos. Por quê? Eles precisam estudar. Quando a gente já deu esse conteúdo em sala e eles vão revisar, às vezes não vem aquela coisa assim: ai, que coisa chata, nossa, mas eu já vi isso, como assim? E quando o vídeo vai antes, eles acabam enxergando isso de uma maneira diferente. Então, é uma tática interessante, tanto para as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e também para as angiospermas.
E agora, para a gente fechar os nossos assuntos de hoje, nós vamos então para as gimnospermas. Aqui nós temos algumas novidades evolutivas muito marcantes, que é o surgimento das sementes e o crescimento lateral. Como exemplo aqui e como representantes do grupo, a gente vai remeter lá direto ao Natal. Falamos de Natal, vamos lembrar das gimnospermas. Essa novidade evolutiva é tão importante que ela marca inclusive o nome dessa classe de vegetais, desse grupo de vegetais, que é gimno, que vem de nua, e esperma, que vem de semente. Ou seja, nós temos aqui uma semente nua, uma semente que não tem um revestimento de proteção, que nós veremos na nossa próxima aula, certo? E aí, nós temos aqui plantas vasculares, ou seja, que apresentam vasos condutores, apresentam xilema e floema, né? Elas mostram com o surgimento das sementes uma grande diferença do que nós víamos para briófitas e pteridófitas. Elas se tornam independentes da água para a reprodução. Essa independência da água para a reprodução é o que favorece, por exemplo, a formação de grandes florestas de gimnospermas, principalmente em regiões frias, né? Quando a gente vê aqueles filmes estadunidenses, e aí é interessante até a gente mostrar esses exemplos para os meninos, né? Os pinheiros, aquelas árvores de Natal e tudo mais, sempre gimnospermas, né? Elas então conseguem avançar isso tudo dentro do planeta, justamente, ou melhor, também por conta da produção de sementes, né? E essa reprodução independente da água, que foi viabilizada pelo fato de produzirem sementes. Esse grupo vai incluir árvores como os pinheiros, os ciprestes e as sequoias. As sequoias, aqui nós temos alguns exemplos dela, né? São as mais altas e mais antigas árvores que nós temos registros, e que podem ser ainda vistas atualmente no mundo, né? Então, nós temos aqui, os alunos normalmente acham o máximo. Já fiz alguns trabalhos que eles tinham que desenvolver pesquisas sobre as sequoias antes de nós começarmos as aulas. Depois que eles já estavam todos curiosos e aguçados com as sequoias, aí eu entrava. Olha, então, elas pertencem ao grupo das gimnospermas. Elas, apesar de serem tão imponentes em tamanho, não são o grupo mais evoluído. E aí é interessante até para a gente trabalhar aquela ideia de evolução, porque normalmente eles pensam em quanto mais evoluído, maior deve ser. Não necessariamente, né? No Brasil, as gimnospermas, elas estão pouco representadas. E aí, por isso, eu acabo utilizando esses exemplos um pouco mais distantes de nós. Né? Apenas cerca de 3% do total de espécies existentes no mundo, quando a gente fala de gimnospermas, estão presentes aqui no Brasil, certo? E aí, nós temos como suas novidades evolutivas, como eu já tinha dito, as sementes e o crescimento lateral, certo? Elas também vão apresentar os vasos condutores. E aqui nós temos um esporófito diploide 2N como fase dominante. Lembra que apenas as briófitas vão ter o gametófito como fase dominante, né? E aqui, até então, briófitas e pteridófitas eram criptógamas. Quando a gente entra em gimnospermas e depois em angiospermas, entram a fase das fanerógamas. Esse termo, ele não é essencial para alunos do ensino fundamental, mas para alunos do ensino médio, ele se faz necessário. A diferença de criptógamas e fanerógamas, certo? A principal delas, ou melhor, ela é definida como as fanerógamas se reproduzem através de sementes. Em relação ao ciclo de vida,
Aqui, o que vai acontecer? Nós começamos tendo a transformação de algumas folhas em estróbilos masculinos e estróbilos femininos. Os masculinos são aquelas pinhas que a gente chama de apertadinhas, né? Se nós voltarmos aqui, ó, todas essas são femininas. Nós temos aqui, ó, os espaços entre elas. No caso da masculina, é aquela que tá toda juntinha, uma grudadinha na outra. Então aqui nós temos ah, hum, os microsporângios. Esses microsporângios, eles vieram originados de um organismo 2N, um esporófito. Eles vão sofrer meiose, formar os micrósporos. Esses micrósporos vão formar o pólen, que é essa célula generativa. Essa célula generativa, ela se divide em duas, forma o tubo polínico e então forma o gameta masculino e esse vai entrar em contato com a oosfera. Aqui na parte feminina, nós temos o megásporo. Ele é uma célula-mãe do megásporo aqui dentro e o óvulo com o megasporângio. E nós temos a formação de 4 megásporos. Desses 4, 3 vão se degenerar e um deles vai dar origem ao gametófito feminino, com a oosfera. E aqui esse vai entrar em contato com esse pólen que veio aqui dessa pinha toda fechadinha. Após essa junção, nós temos a formação do zigoto, fertilizado, fecundado, o desenvolvimento, então, do embrião. Esse embrião, ele vai ter ao seu redor nucelo e o integumento. A partir disso, ele vai formar as sementes. E essas sementes vão ser liberadas e vão formar o nosso novo esporófito jovem, o nosso novo broto, e assim completando o ciclo de vida das gimnospermas. Depois desse ciclo de vida das gimnospermas estando completado, passando rapidamente com os alunos assim, nós vamos então para o nosso querido videozinho, em que ela explica tudo, detalhe por detalhe. Na verdade, ele é um professor muito. Esses vídeos que nós disponibilizamos são do ensino à distância da UFMG, né? E são muito, muito completinhos e eles facilitam muito o entendimento. Então, assim, fica como uma dica de coração mesmo. Passa o vídeo com nossos queridos meninos e peçam que eles façam esse esqueminha. A melhor forma de fixação, que inclusive as psicopedagogas gostam muito que a gente utilize, é o fazer. Porque quando eles colocam em prática, eles escrevem, eles anotam, eles acabam fixando esse conteúdo. Como aqui nós estamos falando de conteúdos que requerem um grande nível de atenção aos detalhes, atenção aos termos, a melhor forma de fazer isso é pedindo para que eles vejam, anotem, preenchem os esquemas, preencham o ciclo de vida. E esses ciclos de vidas, para serem preenchidos, também vai ficar disponível para vocês como atividade, tá bom? E aí, pessoal, então é isso. Queria muito agradecer vocês a atenção, o carinho que ficaram aqui até o final, né? A gente sabe que é cansativo, é muita informação. A gente passa rápido aí por diversas coisas. Se tiverem ficado alguma dúvida, podem entrar em contato. Estou à disposição de vocês, né? E será disponibilizado junto com a aula também essas atividades, o ciclo de vida para os alunos completarem junto com vocês e o cladograma, além também de algumas perguntas um pouco mais objetivas sobre as briófitas, as pteridófitas e gimnospermas e o que esses saltos evolutivos conseguiram aí trazer de diferente para elas,
tá bom? Então é isso, pessoal. Tchauzinho. Muito obrigada.